Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O governo do estado anunciou que já revisitou 100% das propriedades rurais localizadas no raio de 10 quilômetros da granja em que foi identificado um foco de gripe aviária em granja comercial. A atividade faz parte do Plano Nacional de Contingência de Influenza Aviária. A Secretaria da Agricultura informou ainda que 4 barreiras sanitárias seguem em funcionamento nos arredores de Montenegro. Nesse episódio de combate à influenza, o Rio Grande do Sul conta com uma ferramenta diferenciada e pioneira. A Plataforma de Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul já havia feito diferença no trabalho durante os focos em aves silvestres e também no foco de Newcastle. Quando estive em Montenegro, conversei com o professor Alencar Machado, da UFSM. Confira. A Plataforma de Defesa Sanitária Animal, ela vem sendo mencionada pelas autoridades como um diferencial no atendimento desses casos e na agilização das atividades, né? Como que esse trabalho consegue fazer com que o trabalho dos técnicos seja tão mais rápido e eficaz? Bom, a plataforma ela começa a auxiliar a gestão de um evento sanitário desde o primeiro momento, né? É nela que se percebe dentro do mapa a quantidade de propriedades que tem perto daquele foco, né? Então a ferramenta ela consegue mostrar o tamanho da complexidade que vai ser a atuação a campo, antes mesmo de iniciar os procedimentos de tratamento do foco. Então, ela auxilia essa gestão inicial para a tomada de decisão, para conseguir, inclusive, medir a quantidade de pessoas que precisam ser convocadas para auxiliar no evento sanitário. Então, ele dá esse panorama geral da complexidade que vai ser atuar no foco. E, num segundo momento, né, a ferramenta ela é composta por um aplicativo que as equipes elas utilizam na entrevista com o produtor. Então, toda visita que existe numa propriedade que tem evidências de aves, por exemplo, nesse caso, ela é suportada por um checklist onde as informações são coletadas e são armazenadas. E aí, em tempo real, essa informação ela é enviada para o servidor, e aí o servidor já começa a mostrar em tempo real no mapa, esse mapa que todo mundo vê ao longo do tempo, a projeção de onde as equipes estão se movimentando, qual é a informação que foi coletada naquela região, e isso vai auxiliando a quem está fazendo a gestão do foco uma tomada de decisão mais rápida, caso necessário, né? E a rapidez faz diferença num evento sanitário? Faz, né? A gente está falando de horas e doença, né? Então, nota que aqui, num evento desses, eu acho que a gente está falando de mais de 80 pessoas sendo, atuando no mesmo momento no terreno de forma descentralizada, né? Então, a partir do momento que, porventura, possa existir sinais clínicos em uma propriedade e alguém do serviço oficial tenha tido contato, essa pessoa ela também precisa ser gerenciada para que ela não visite outras propriedades, para que ela também não seja o fator de espalhamento da doença, né? Então a ferramenta ela consegue começar, a gente chama aqui de equipe suja, né? Então a equipe teve contato com algum indício, a partir do momento que ela marca essa informação no dado coletado, a ferramenta aqui o grupo que está gerindo o foco, ele já tem essa informação para poder orientar, né, a pegar as pessoas de volta para voltar, para não ficar mais visitando outras propriedades e assim por diante. Isso não existe em outro estado brasileiro? Não do nosso conhecimento, né? E eu acho que os terríveis eventos sanitários que têm acometido o Rio Grande do Sul, ele cria um grande prejuízo, por um lado, e por outro lado, uma oportunidade de criar tecnologia, né? Então, é só um evento sanitário real que faz com que a gente consiga realmente entender o que é importante num evento desse para criar uma tecnologia, né? A gente já tinha estudado e participado de alguns treinamentos, né? De alguns simulados, mas nenhum é próximo de um evento sanitário real, né? Então, infelizmente, o Rio Grande do Sul tem tido nos últimos anos essa falta de sorte, né? Então, eu acho que isso que produziu a oportunidade de criar essa tecnologia, né? Ao longo da semana já houve melhorias do sistema, vocês trabalharam já em evolução de acordo com os dados que foram sendo trabalhados aqui?
Isso. Então a gente vem desde do evento sanitário em Rio Pardo, a Secretaria da Agricultura ela tem, e o MAPA tem nos dado a oportunidade de acompanhar os eventos sanitários. Então, desde aquele primeiro evento sanitário em Rio Pardo, depois o de Antagorda e agora, a gente acompanha o uso, monitora a tecnologia para ir fazendo refinamentos e melhoria, né? Então, tem uma série de melhorias que são implementadas por evento sanitário, né? Então, mais essa rodada aqui de melhorias. E por isso que a gente está aqui, né? A gente vem aqui para escutar. Remotamente nós ficamos monitorando o sistema, mas presencialmente a gente consegue conversar com quem está usando para poder entender talvez usabilidade, talvez um entendimento errado de como está sendo usado, ou talvez falta de entendimento nosso para acertar a tecnologia. Vocês são da área de tecnologia, não da veterinária. Então, o que a gente brinca aqui é que a gente já começou a fazer um técnico, pelo menos em veterinária, já tem uns 5 anos, né? Agora em emergência. Seguimos acompanhando a mobilização dos produtores rurais gaúchos em diversas localidades, enquanto aguardam uma solução para a questão do endividamento e um prosseguimento do projeto de securitização. A gente conversa agora com a Graziele de Camargo, que é coordenadora do movimento SOS Agro. Tudo bem, Grazi? Tudo bom, bom dia. Bom, essa semana a gente percebe, acompanhando nos grupos, uma intensificação das mobilizações em várias regiões do estado. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que está o ímpeto dos produtores atingidos pelo endividamento. Então, quanto mais o tempo passa, menos tempo de vida útil, vamos dizer assim, nós produtores temos. O dia 30 está se aproximando, é um dia crucial, porque é nesse dia que vence praticamente todas as operações e principalmente, né, é a data em que nós temos que pagar os insumos, os produtos pegos lá nas empresas, né, privadas. Então, essa data para nós é crucial. Tem muito pagamento de custeio, de investimento, de renegociações vencendo também nesse dia 30. O movimento, há mais de 30 dias atrás, iniciou aí vários pedidos para o governo federal para que pudesse, né, para que permitisse ter a prorrogação, para que não chegasse no dia 30 e, de novo, nós estaríamos sem saber que rumo vamos tomar, ou mais um monte de gente vai ficar inadimplente, perdendo assim a capacidade de renegociar ou de continuar minimamente no campo. Então, com o passar dos dias, já que na semana passada não teve, né, o voto pelo Conselho Monetário Nacional permitindo a prorrogação, os produtores vêm intensificando as mobilizações. Semana passada nós tínhamos mais de 40 municípios envolvidos com as manifestações. Hoje nós já temos mais de 76 municípios envolvidos, com mais de 45 pontos de paralisações. E isso, com certeza, vai ampliar e vai tomar uma proporção muito maior até o dia 30. Na sexta-feira, entrevistei o senador Luiz Carlos Reis e questionei sobre o quanto esse tipo de movimento contribui para pressionar as autoridades numa solução para esse problema. Mas, mais do que isso, tem uma questão de visibilidade também junto à população em geral, né, Grazi? Sim, na verdade, essas manifestações e a panfletagem que está acontecendo em todos os pontos de parada é já para trazer uma consciência e o apoio da sociedade em geral, né? Nós precisamos do apoio das empresas, do apoio do comércio, do apoio de todas as pessoas que sabem e que precisam perceber, de certa forma, que o setor primário não pode parar. Ele é crucial para que a roda gire, né? Então, é isso que a gente vem tentando mostrar e vem tentando buscar também esse entendimento e essa compreensão de todos. A partir do momento em que nós tivermos uma unidade, onde a gente sabe que se o campo parar, a cidade também, ela não continua, acreditamos que o governo federal vai dar maior urgência para esses nossos pedidos e as nossas reivindicações. Bom, você falou no prazo de 30 de maio, né? Essa semana, então, ela é crucial. Tem alguma ida a Brasília prevista? O que vocês estão projetando, além dos pontos de protesto aqui no interior do estado?
Então, essa semana a gente vai ficar no aguardo, porque possivelmente há uma possibilidade, ainda que pequena, que aconteça, né, essa reunião do Conselho Monetário Nacional dia 29, já que ela é feita, na última quinta-feira de todo mês. A gente acredita que o governo vai se sensibilizar, já que todo o estado vai parar, de certa forma, né? Vai ter muitos municípios que no dia 30 o comércio vai fechar, né, em 2 horas, 1 hora na parte da manhã e 1 hora na parte da tarde, e vai se juntar com os agricultores na beira das BRs aí para poder ampliar as manifestações. Então, a gente acredita que o governo vá se sensibilizar com tudo isso, que não é um pedido de somente 220 mil produtores, mas sim um pedido de toda a população de um estado que vem sofrendo com tanta tragédia, com tanta calamidade climática, né? Não é só a enchente que deu ano passado e nem a seca que deu esse ano. Na verdade, a gente vem aí de 5 anos de muita frustração de safra. E não tem nenhum outro estado que esteja passando nas mesmas condições, né? No mesmo cenário que nós, gaúchos, estamos. Então, nós vamos ficar no aguardo de uma resposta do governo até a próxima sexta-feira, e aí sim, na próxima semana, já tem alguma demanda do movimento indo para Brasília novamente. No dia 10 de junho, já tem novamente uma audiência pública junto com o Senado, proposta até pelo deputado Elvino Bongás, que é do partido do governo, Sim. e a gente não vai, não vai parar de cobrar, de pedir, de tentar conversar, de tentar mostrar tudo isso. Na semana passada, teve também as mobilizações da FETAG, da Farsul junto, né? Em Porto Esperando Alegre, que, inclusive. isso, em Porto Alegre, esperando que nós tivéssemos êxito, né, na semana quanto à prorrogação, mas não aconteceu. Então, nós estamos chegando num ponto em que, se não resolver aqui dentro do estado, muito provavelmente essas manifestações tendem a se incorporar com outros estados e a subir, né? Não ficar só dentro do Rio Grande do Sul. Tá certo, Graziele de Camargo, obrigada pela participação mais uma vez e boa sorte aí nas mobilizações, que vocês tenham logo uma resposta do governo sobre todos os pedidos. Obrigada, Thaís, obrigada pelo apoio. Assim a gente espera que essa novela acabe e que a gente possa realmente voltar para o campo a produzir. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações do mercado de grãos e da economia com o Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís. Bora para mais uma semana. Bora para mais uma semana. Vamos ver como é que estão as notícias aí dos grãos, começando pela soja. A gente tem notícia de chuva na Argentina, ainda tem soja sendo colhida por lá, né, Gabriel? Exatamente, acho que é um fato bem interessante, né, por conta da Argentina ser uma grande esmagadora, né, que acaba impactando nessa questão do mercado de exportação. E de certa forma, se a Argentina tiver realmente essa perda de produtividade lá, pode abrir espaço até para a soja brasileira, para eles aumentarem o volume. Então a Argentina acaba comprando, pontualmente um certo volume do Brasil, e com essa perda agravando, pode sim, ter um volume maior de soja brasileira indo para a Argentina. Bom, agora a gente falando um pouco sobre preços da soja, né? Apesar dessa questão aí da Argentina, a gente sempre mira lá em Chicago para falar sobre preço. A gente teve uma reação do mercado essa semana, uma pequena alta aí dos números do preço da soja do bushel, né, para julho, mas também os preços estão recuando. Conta pra gente como é que tá essa sopa de números aí, Gabriel.
É uma bagunça, né, a gente analisar muitas divergências, né, com relação ao rumo das coisas, mas, se a gente for analisar o contexto desde abril, né, de começo de abril, a gente estava lá falando de uma soja $9,70 por bushel, hoje a gente está na casa aí dos 10,60. Foi uma certa alta expressiva, né, cerca de quase $1 ali por bushel. Porém, se a gente for trazer o preço aqui para o Brasil, os prêmios acabaram pressionando, né, nesse mesmo período analisado, e acabou trazendo uma certa estabilidade de preço para o Brasil. Então, assim, um patamar de soja 10,60 por bushel hoje nas condições, né, da precificação em Chicago é um preço interessante para o Sim. Brasil, né, pra gente conseguir derivar preço, porém os prêmios acabaram pressionando e estabilizando esses preços. E essa que você fala sempre que o produtor precisa estar de olho nas oportunidades, mas também o mercado buscando a estabilidade, né, Gabriel? Exatamente. E no caso, né, desse período específico, né, a melhor condição de preço foi na segunda semana de abril, né, onde teve ali toda a questão também de, conflito comercial que acabou agravando, né, a soja, trazendo mais compras aqui do Brasil, aqueceu o mercado, elevou os prêmios nesse período específico, e agora, né, veio trazendo uma certa estabilidade, onde vai recuando ali os prêmios, mesmo com a cotação um pouco mais alta, o preço aqui do Brasil acaba ficando mais estável. Antes da gente passar para o milho, que eu quero perguntar um pouco também, que é um mercado importante agora com essas notícias de influenza, mas ainda sobre soja, a questão da guerra comercial, toda essa questão tarifária, parece que deu uma acalmada, Gabriel. A gente ainda precisa ficar atento a isso. Deu uma acalmada até o momento, né, a gente vê agora o Trump acabando negociando ali, né, estendendo um certo período até com a Europa, então parece que tá trazendo uma certa calmaria. Teve lá, né, aquele momento um pouco mais aquecido ali, né, de ambas as partes, trocando até, vamos dizer, farpas, né, com relação à tarifa comercial. O Brasil acabou se beneficiando disso ali, né, no caso de milho e soja, né, pra destinado à exportação, só que agora essa certa estabilidade também traz uma estabilidade para os nossos preços aqui. Então a gente passou por um momento ali mais aquecido, agora parece estar tudo sendo normalizado. E o mês quase encerrando, esse é seu último comentário aí no mês de maio, como é que está o apetite das exportações aí diante dessa estabilidade aí da calmaria na guerra comercial? Num panorama geral, né, a gente está com um recorde de exportação mesmo, analisando ali os últimos dados que a gente tem aqui com relação a abril, né, fechamento, divulgado pela Secretaria de Exportação do Brasil. Então a gente bateu recorde atrás de recorde agora, né, esse ano, isso é muito bom, porém, se a gente for analisar o crescimento que a gente teve com relação à produção e esse crescimento com relação à exportação, a gente ainda deve um pouco com relação à Hum, exportação. A gente teve alguns problemas específicos, com relação ao escoamento do Brasil, sim. e, né, trazendo aquele ponto que a gente sempre comenta aqui também de armazenagem. Então, a gente precisa realmente ter esse fluxo de exportação correndo bem para não comprometer a armazenagem no momento um pouco mais cedo, né? Então, vamos torcer para realmente ter uma estabilidade com relação agora a esse segundo semestre, que inclusive o Rio Grande do Sul é um grande destaque, né, da exportação do segundo semestre do Brasil, Sim. e torcer para que tudo corra bem. Buenos, vamos falar então sobre milho agora. A gente, né, na segunda-feira passada, recém ainda acontecendo as informações ali sobre o caso de influenza aviária no Rio Grande do Sul. Por enquanto, tudo certo. As granjas já foram vistoriadas pela segunda vez, a gente viu aí no primeiro bloco. E como é que está a questão do mercado, né? Porque a avicultura brasileira é a maior do mundo em exportação, né? E isso mexe bastante também com o mercado do milho. O que que você avalia que aconteceu nessa uma semana, tendo ficado o foco contido aí no caso de Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul? Bom, o Brasil é grande produtor e também, né, nossa carne ali, de aves, ela acaba sendo a mais competitiva do mercado, sendo a mais barata do mercado. Então, de certa forma, o mundo vai precisar, né, originar a partir daqui. Originar, quando eu falo, é comprar a partir do Brasil. Sim. Teve um momento específico ali, né, normal né, por questão de segurança pública global, retirar, né, as compras ali, analisar como é que vai ser o comportamento do Brasil perante essa questão, fitossanitária, se a gente não sei se a gente pode usar esse termo exatamente, mas e o Brasil fez um papel muito bem feito. Então, essa questão, né, de poderia ter ficado até 90 dias ali, uma certa quarentena de Brasil, acabou, né, sendo reduzida para 30 dias, cerca de 28 dias, e o Brasil está tomando boas providências, e até o momento está tudo estabilizado. Então,
provavelmente vai retomar num espaço curto de tempo, e isso não vai ter um impacto tão grande agora, no mercado de grãos. Então, de certa forma, está estável, está sendo controlado, teve a restrição ali específica dos frigoríficos que acabaram tendo, né, o foco da doença, e agora, né, tiver algumas comprovações de outros lugares que fizeram diversos testes e deu negativo, então quer dizer que está controlado, foi bem, feita essa parte de controle imediato. Não, e é importante destacar também que não tivemos influenza aviária em uma granja de corte, né, era uma granja de ovos férteis aí para reprodução, então realmente o mercado mundial, acredito que vai dar uma olhada aí nessas questões todas e voltar a comprar a carne de frango brasileira, que é, como se disse, a mais competitiva do mundo. Obrigada por hoje, Gabriel. Exatamente. Obrigado, gente. Até semana que vem. Boa semana. Até semana que vem. E hoje também é dia de falar sobre previsão do tempo e sobre como fica o tempo na área produtiva do Rio Grande do Sul, com o João Castro, meteorologista, diretor da Ignitia Weather para a América Latina. Tudo bem, João? Olá, Thaís, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem por aqui. Iniciando a semana aqui no Rio Grande do Sul com chuva, né? O que está prevendo para nós aí durante essa semana? Pois é, Thaís, temos aí a junção de alguns fatores, né, que estão atuando aí no início dessa semana e eles devem ficar atuando aí em conjunto, pelo menos até a madrugada de terça para quarta-feira. O que que nós temos, Thaís? O pessoal deve estar acostumado, a gente falando daquele sistema de baixa pressão que forma no Paraguai, corta a Argentina. Esse sistema de baixa pressão ele está se deslocando sobre o estado do Rio Grande do Sul, em direção a leste, né, em direção ao litoral. E na sequência disso ele deve formar um novo ciclone, né? Deve se juntar com o ciclone que já está em formação no oceano, enfim. Temos alguns sistemas importantes e esses sistemas atuando em conjunto, eles devem, então, favorecer o desenvolvimento de áreas de chuva, que localmente podem ser temporais, de forma isolada, né? Que devem atingir principalmente, Thaís, região oeste do estado, Campanha e zona sul do estado. Isso aí acontece de forma bastante intensa e rápida, tá, Thaís? É esperado aí que, como eu falei mais ali no início, né, que essa área de baixa pressão, esse ciclone, que vai dar origem, inclusive, a uma frente fria, tudo isso aí deve se deslocar entre hoje e segunda e na madrugada de terça para quarta, movendo-se rapidamente sobre o estado. E aí causando, como eu disse, temporais isolados. A gente está falando, Thaís, de chuvas para hoje, amanhã, terça e também na madrugada ali, estamos falando aí de volumes em torno de 30 a 40, 50 milímetros. É claro, né, Thaís? Em alguns pontos muito isolados, esses volumes podem exceder esses valores, né? Especialmente lá na fronteira oeste. Então, a gente pode ter algumas localidades ali recebendo até 60 milímetros, 70 milímetros. Lembrando que isso tudo é muito concentrado aí, segunda e terça, no máximo na madrugada de terça para quarta. Essa chuva, nesse momento, João, que o pessoal está organizando a implantação da safra de inverno, se ela ficar contida nesse período mais curto, ela é bem-vinda? O que você me diz? Isso vai depender, né, se a gente tiver, por exemplo, volumes ali de 80 milímetros, que está sendo esperado em alguns pontos isolados, em um dia só, isso acaba sendo prejudicial, porque 80 milímetros, o que acontece? O solo não consegue absorver esses 80 de uma vez só. E todo esse volume de chuva ele acaba virando escoamento superficial, e aí ocorre o fenômeno que a gente chama na agronomia aí de lixiviação. O que é isso? O produtor ele prepara o solo, coloca ali, faz a adubação, vem um volume muito elevado de precipitação, aquilo ali vira escoamento superficial, né? Vira uma enxurrada, digamos assim, e arrasta, né? E lava o solo. Então, locais onde isso possa acontecer acaba sendo um pouco prejudicial, né? Porque alguma coisa de nutriente, alguma coisa de adubação que eventualmente o produtor tenha feito pode ser perdido. Mas, como você falou, é bem isolada essa situação, né? É bem isolado. A tendência, né? Acabei de checar aqui de diferentes modelos meteorológicos, inclusive o nosso da Ignite, e a tendência é volumes ali até 30, 30 e poucos milímetros. Mas, né, Thaís, a natureza é a natureza, né? Como a gente fala aqui, a meteorologia ela faz uma estimativa de como pode se comportar aí o clima, né? A atmosfera. E, eventualmente, acontecem esses picos, né? Que a gente vê de vez em quando. Vamos ficar na expectativa. A tendência é ser tudo deslocamento muito rápido mesmo, então eu não acredito que esses volumes muito elevados ocorram aí
de forma generalizada. Vamos ficar no acompanhamento. E vem frio por aí essa semana também, João? Pois é, Thaís, essa chuva toda aí que a gente está vendo aqui nos mapas, né? Ela se desloca muito rapidamente e já na quarta-feira entra o ar frio com força, vindo ali predominante da Argentina, né? Que é aquela massa de ar continental que vem desde a Argentina, vem uma massa de ar forte, com ar bastante frio. Então a gente está esperando aí já na quarta-feira temperaturas mínimas ali na faixa dos 8 graus, 10 graus, não passando disso na temperatura mínima de quarta-feira. A temperatura máxima, Thaís, olha só, ela não passa de 18. Então, mesmo, e isso aí concentrado na faixa, mais na faixa leste, né? Deve ficar ali nos 18 graus, 19. No interior do estado, as máximas devem ficar na faixa de 12, 13 graus no máximo. Um ar ele vem bastante frio, bastante denso, e ele se espalha no estado inteiro já na quarta. Então a gente tem um cenário aí de quarta, quinta e sexta-feira com temperaturas bastante reduzidas. A gente está falando aí de mínimas, Thaís, faixa de 5 graus. Isso aqui é o que o modelo está prevendo, né? A gente sabe que em áreas de baixada, região serrana, essa temperatura com certeza vai ser menor ainda. Então a gente pode esperar aí alguns eventos de geada, inclusive, de forma isolada, especialmente ali no dia 29, 30, tá? Então o produtor aí fique atento, às vezes, né? Especialmente produtor de hortifruti, pessoal de fruticultura, que tem sistema de irrigação, o pessoal fique atento, acompanhando a previsão do tempo. Se marcou aquela temperatura ali de 4, 5 graus, é bom ali na noite, né, na véspera da noite, dar uma irrigada, manter aí as folhas úmidas, que isso aí ajuda a não formar aquela camada de gelo mais densa na folha. E para as bergamotas, esse friozinho é bom, então, para deixar já bem docinha também. Pois é. Inclusive o frio, eu estava pensando aqui, Thaís, matando com saudade do Rio Grande do Sul, né? Pelo que a gente está vendo, esse frio, a frente fria, ela passa muito rápido, né? Então, eu acredito que ali pela quarta-feira vai estar frio e já com sol novamente, porque vem uma alta pressão na sequência da frente fria, né? Então, eu lembrei justamente da bergamota, vai estar muito bom para dar aquela lagarteada, Thaís. Tá certo então, João. Obrigada. Até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Obrigada. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com outras informações. Até lá.